Olá, pessoal. Eu me chamo Ellen Carvalho Peixoto e nesse sexto Congresso Nacional de Ensino de Ciências e Biologia Online, eu vim apresentar o meu brilho eterno de uma mente sem lembrança. Será que essa mente tem memória? Bem, eu vou me apresentar brevemente aqui para vocês. Eu sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Sergipe, do campus aqui de Itabaiana, e atualmente eu faço mestrado também na Universidade Federal de Sergipe, no programa de pós-graduação em Ciências Naturais. Eu trabalho com sementes, com germinação de sementes, atualmente na minha dissertação, e foi o que me motivou, foi o que me deu ideia de fazer esse meu filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. É um filme bastante conhecido, um filme de romance, misturado também com ficção científica. E eu trouxe aqui uma frase do filme, que é felizes são os esquecidos, pois eles tiram o melhor proveito dos seus equívocos. Bem, eu resolvi separar isso em 5 momentos, fazer uma breve introdução sobre o filme e sobre essa questão de memória, sobre germinação de sementes, sobre a hidratação descontínua e ciclos de hidratação e desidratação, sobre a memória de sementes, que é o foco desse mini curso, e por último eu decidi trazer alguns experimentos relacionados à memória de sementes. Bem, eu trouxe aqui a sinopse do filme. Tem dois personagens principais, que são o Joel e a Clementine, que eles são um casal. E eles formam um casal durante anos, basicamente 2 anos de relacionamento. E eles começam a ter alguns desentendimentos e eles terminam. E a Clementine resolve apagar o Joel da sua memória com um procedimento. E após descobrir isso, ele também decide fazer esse mesmo procedimento e apagar a Clementine da sua memória. E o filme traz essa questão do Joel fazendo esse procedimento e revivendo algumas lembranças que eles viveram juntos. Então, nessa questão de memória, de lembrança, eu trouxe aqui o conceito desses dois termos que são bastante importantes. A memória é a faculdade ou capacidade mental de reter informações, e a lembrança é o conteúdo ou informação específica que está retida na memória. Então, é como se a memória fosse uma pasta cheia de divisões para armazenar vários arquivos, e cada arquivo é como se fosse uma lembrança, né? Cada lembrança é uma informação específica que está retida na memória. Bem, agora vamos iniciar falando sobre a germinação. Lembrando que todas as informações foram retiradas dos artigos abaixo, que eu citei nos slides, e no final da apresentação eu vou deixar a referência de todos os artigos. Bem, o que é de fato o processo germinativo? A germinação é o primeiro estágio do ciclo de vida de uma planta, é quando a semente seca inicia o processo de embebição, né, começa a absorver água, onde ela vai realizar processos metabólicos para crescer e, finalmente, ocorrer a protusão da radícula. E é importante lembrar que esse processo de germinação não inclui o estabelecimento de plântulas. Essa questão das plântulas, as plântulas já não fazem parte da semente, né? Elas já são a planta em si. Então, essa avaliação do seu estabelecimento já não entra nessa questão da germinação. Então, existem diversos fatores que influenciam na germinação da semente. O principal, o fator primordial, que sem ele a semente não germina, é a água. A presença da água é fundamental para que as sementes possam germinar. E existem também diversos fatores externos que contribuem para a germinação, como, por exemplo, a temperatura, a luminosidade, o oxigênio, e cada espécie é única e cada espécie possui suas características e possui necessidades especiais. Algumas plantas conseguem germinar tanto na presença quanto na ausência de luz. Algumas espécies só conseguem germinar na luz.
Então, são características que são das espécies e são muito específicas. Cada espécie vai ter aí suas necessidades diferentes umas das outras. Uma questão que dificulta muito a germinação é o déficit hídrico, que é o inibidor da germinação. Como eu havia mencionado, a água é o fator primordial para que ocorra a germinação, e sem ela é impossível que a semente germine. Então, locais muito quentes, como eu coloquei aí abaixo, regiões áridas e semiáridas, possuem temperatura muito elevada, irregularidade de chuvas, dificulta a germinação das sementes, né? Esse ganho e perda de água nas regiões áridas e semiáridas faz com que esse processo de germinação seja mais difícil para as espécies. E temos aí diferentes fases de imbebição. Esse processo de imbebição é a absorção de água pela semente e é dividido em três fases. Na primeira fase de imbebição, onde ocorre a entrada de água pela diferença de potencial hídrico. É a primeira fase, é o primeiro contato ali da semente com a água e ela vai absorver essa água. Seguido dessa primeira fase, vem a segunda, que é a fase mais longa, é uma fase mais demorada, onde vão ocorrer processos metabólicos. Nessa fase, a semente vai crescer, vai se desenvolver e vai parar mais de absorver água. Nesse gráfico, nós podemos observar que a linha horizontal é o período de imbebição e a linha vertical é o teor de água. Então, é possível observar que nessa segunda fase, a semente para de absorver água e vai crescendo, para na terceira fase ocorrer o alongamento do eixo embrionário. A semente volta a embeber água e onde vai ocorrer a protusão da radícula. Aí eu coloquei um gráfico mais detalhado dessas três fases de imbebição. Então, a primeira fase é um pouco mais curta, é o primeiro contato da semente com a água, então é um processo mais rápido, ela vai absorver aquela água. Na segunda fase, como eu havia mencionado, é um processo mais lento. Ela vai crescer, né, aumentar o seu volume, vai parar de absorver água, vai desenvolver mobilização de reservas, transcrição e tradução de novos RNAs, para na terceira fase ocorrer o crescimento da plântula, né? Ocorrer a protusão da radícula e voltar a absorver água. A germinação, ela, como eu havia mencionado, para ocorrer, cada espécie necessita de temperaturas diferentes, de intensidades de luz diferentes. Algumas espécies germinam só na presença de luz, algumas tanto na presença quanto na ausência da luz. Então, como é esse processo de germinação em ecossistemas áridos? Nesse tipo de local, existe uma baixa disponibilidade hídrica e altas temperaturas. Na Caatinga, por exemplo, as chuvas são irregulares. Temos o período de seca e temos o período chuvoso. Então, essa questão da temperatura, da quantidade de água disponível não é homogênea durante todo o ano. Então, a embebição de água pela semente não é constante, já que tem longos períodos de seca, onde a semente não tem acesso à água, e também, seguido disso, tem longos períodos de chuva, né? Então, não é algo constante. A disponibilidade de água não é constante na Caatinga e também em ambientes áridos e semiáridos, por conta dos ciclos de chuva irregular. Então, a semente desses locais tem que desenvolver diversas estratégias para se adaptar a essas variações climáticas. Aí ao lado eu coloquei uma imagem da Caatinga em um período de seca, então é um local visivelmente xérico, podem ver que as plantas perdem as folhas, é um ambiente que visivelmente você percebe que
É difícil de uma espécie resistir sem que realize essas adaptações. Bom, dando continuidade, vamos falar agora sobre hidratação descontínua e ciclos de hidratação e desidratação, conhecidos como ciclos de HD. Bem, o que é a hidratação descontínua? É um termo bastante conhecido, né, na fisiologia vegetal, fisiologia de sementes, e é uma descontinuidade no processo germinativo durante a imbebição. É uma imbebição descontínua. Vocês lembram quando eu apresentei, vou voltar aqui o slide, esse gráfico aqui do período de imbebição da semente, né, quando a semente está absorvendo água. Então, ocorre uma interrupção nesse período de imbebição de água. A semente não vai conseguir passar pelas três fases de imbebição. Então, vamos voltar aqui para o slide. Essa descontinuidade é um processo de interrupção da entrada de água durante a hidratação. A semente não vai conseguir passar pelas três fases da imbebição. E por que ocorre essa interrupção? Por conta da baixa disponibilidade de água na superfície. O que é que acontece? Como eu havia mencionado, né, em regiões áridas e semiáridas, a disponibilidade de água não ocorre de forma uniforme. Por exemplo, a caatinga passa por um longo período de seca, então não tem uma alta disponibilidade de água. Às vezes existe ali pouca água na superfície do solo e a semente inicia a absorção, mas não consegue prosseguir, né, durante as três fases da embebição, porque não tem água disponível, água suficiente para que ocorra essa embebição. Ou seja, sem água, a semente não vai germinar, né, com a interrupção da fase de embebição, né, aquelas três fases que eu mostrei anteriormente. E essa hidratação descontínua vai ocasionar os ciclos de HD, os ciclos de hidratação e desidratação. A descontinuidade de hidratação submete sementes aos ciclos de hidratação e desidratação. Eu vou seguir chamando eles de ciclos de HD. Esses ciclos promovem um aumento na germinabilidade e na velocidade média de germinação. O que é que acontece? Esses ciclos já ocorrem na natureza de forma espontânea. Períodos de seca, depois períodos de chuva, vão ocorrendo de forma simultânea, né? Um ciclo seguido do outro. E o que a gente faz no laboratório, né, nas pesquisas, é basicamente replicar esses ciclos de HD, que já ocorrem de forma natural no ambiente, mas a gente pode simular em laboratório, deixando a semente hidratar por um certo período de tempo, posteriormente desidratar, que seria um ciclo. Daí a gente faz, seguindo estudos, né? Cada espécie vai passar por diferentes ciclos. Por exemplo, a espécie que eu trabalho na minha dissertação, já existem estudos que provam que para essa espécie o ciclo ideal que favorece a sua germinação é o 3 ciclos, ou seja, a gente hidrata e desidrata um ciclo, e faz isso 3 vezes. Então, cada espécie possui sua especificidade, e para descobrir isso, realizando os estudos mesmo em laboratório. Então, os ciclos de HD também proporcionam uma redução no tempo médio de germinação, sementes germinam mais rápido em menos tempo, e uma germinação mais sincronizada, ou seja, germinam basicamente ao mesmo tempo, de forma mais síncrona. E estimula a memória hídrica de sementes, que é o termo muito importante, até destaquei ali, que é o foco desse mini curso, é a memória hídrica de sementes. Mas para saber o que é memória, antes é muito importante saber sobre os ciclos de HD, que são basicamente o que causa a memória na semente. Então, esses ciclos são bastante comuns em regiões áridas e semiáridas,
por conta da disponibilidade hídrica irregular, que interrompe a imbibição de água pelo semente. Os ciclos também proporcionam a aquisição de tolerância aos estresses, estresse de alta temperatura, estresse de escassez de água. Todas essas características são de ambientes áridos. Então, também proporcionam um elevado índice de sobrevivência, né? Já tem diversos estudos, eu vou apresentar mais à frente alguns, que comprovam que algumas espécies, né, quando as sementes passam pelos ciclos de hidratação e desidratação, as sementes ficam mais fortes, ficam mais resistentes. E esses ciclos, as sementes que passam por esses ciclos, essas modificações do embrião da semente podem ser acumuladas, ou seja, a planta mãe, né? Coloquei a semente ali no ciclo de HD, germinou, virou uma planta enorme, e as sementes dessa planta podem adquirir essas características que são passadas, né, nas gerações das espécies. E produz também mudas mais vigorosas, o que é ótimo tanto na questão ecológica, quanto se formos observar a questão para o lado da agricultura, né? Produzir mudas mais vigorosas é economicamente muito importante e também ecologicamente muito importante. Então, aqui eu trouxe um gráfico para vocês é, do artigo de Barbosa et al. 2023, que é um modelo hipotético sobre o efeito germinativo de sementes submetidas em diferentes teores de água. Então, como vocês podem ver, eu mencionei, cada espécie possui uma quantidade ideal de água. Algumas espécies precisam de muita água para germinar, outras de pouca água, cada uma vai possuir seus valores, né, específicos. E esse gráfico demonstra uma situação estressante para uma determinada espécie. Por exemplo, se nós observarmos ali os primeiros valores, né, 1, 2 e 3, o gráfico está lá embaixo, as barras representam a quantidade de água, ou seja, os primeiros ali, 1, 2 e 3, é pouca água, e os últimos ali, 8, 9, 10, é bastante água. E a linha pontilhada, a linha tracejada, é a germinação. Podemos observar que existe uma condição ótima de germinação, que é quando as sementes germinam mais, que atinge o ápice ali da germinação, e seria ali no número 6, na barrinha 6, da quantidade de água. Então, as condições ali próximas a 1 e o 2, próximas ao 9 e o 10 seriam condições estressantes. A planta ali está passando por uma condição estressante. No início, né, no 1, no 2, no 3, por pouca água. A planta está passando por déficit hídrico, não tem água suficiente para germinar. Já lá nos estágios mais à frente, né, no 9 e no 10, nessas últimas barras, nós podemos ver que a planta também está em estresse. Por quê? Por excesso de água. O estresse que a semente pode passar não é só por falta de água, mas também pelo excesso. Como eu havia mencionado, cada espécie tem sua quantidade ideal de água, de luminosidade, de temperatura. O que é fato? Todas as espécies precisam de água para germinar, mas aí a quantidade, a temperatura do ambiente, todas essas coisas vão variar de acordo com cada espécie. Então, nesse caso, a, é, o ideal de água seria ali no centro desse gráfico, no número 6, que é onde atinge o ápice da germinação. As extremidades, nós podemos observar que a germinação é nula, né? Praticamente no número 1, no número 10, a germinação é nula. São condições estressantes para as espécies. Então, agora partindo, tá? De fato, a memória de semente. Então, o que é essa memória de semente que eu falei aqui durante todo o mini curso? E agora eu vou explicar de fato o que ela é. A memória de sementes é basicamente a capacidade de superar momentos críticos.
Durante todo o minicurso eu falei dessa questão de germinação, o que a semente precisa para germinar, das condições em ambientes áridos e semiáridos. E esses momentos críticos que eu coloquei aí é basicamente essas altas temperaturas, essa escassez de água. E a semente consegue manter os processos bioquímicos já iniciados. Ou seja, voltando para aquela tabela das fases de imbebição, lembram que quando acontece o ciclo de hidratação e desidratação, é quando esse processo de imbebição é interrompido. A semente não passa pelas três fases. Então, vamos lá. Ela consegue manter os processos bioquímicos já iniciados, ou seja, mesmo tendo essa fase de imbebição interrompida, mesmo não passando pelas três fases, a semente consegue, quando voltar a absorver água, quando tiver as condições ali ideais para ela, ela consegue prosseguir com a germinação. E por que essa memória de sementes ocorre? O que de fato faz com que esse processo ocorra? A resposta gerada através dos ciclos de hidratação e desidratação, os ciclos de HD. Esse processo de ganho e perda de água faz com que a semente adquira essa memória e fique mais resistente para passar por esses momentos críticos, que seria a falta de água, né? A escassez de água. E o que a memória de semente faz? Ela é responsável pelo quê? Ela conserva características da hidratação prévia, ou seja, aquela água que a semente já iniciou, já começou a embeber, a semente fica com essas características retidas nela. Otimiza o seu metabolismo, adapta as sementes e as torna mais resistentes. As sementes que possuem essa memória são sementes mais resistentes, consequentemente, vão se tornar mudas mais vigorosas, mudas mais resistentes. Isso é bom, como eu havia mencionado, ecologicamente e economicamente. Esses dois lados é bastante importante aprender e entender sobre a memória de semente. Então, a germinação fica mais rápida e em maior porcentagem, ou seja, se tivesse de ter germinado, né, desculpa, 70% da semente, germinaria uns 80 a 90, por exemplo. Esse número foi só um exemplo, né? Então, tem uma maior porcentagem de germinação e uma maior sincronia. Como eu já havia mencionado, essa sincronia seria as sementes germinarem com tempos mais próximos, né? Não ter tanta diferença. Umas sementes germinarem com 3 dias e outras com 15 dias, né? Após serem semeadas. E essas sementes também possuem uma tolerância ao estresse. Se elas ficarem, lembrando que, como eu havia mencionado nesse gráfico, o estresse pode ser tanto por excesso de água, como podemos ver nas barras 9 e 10, quanto por falta de água, como na primeira e na segunda barra. Então, essas sementes são mais tolerantes, são mais resistentes. E em quais ambientes ocorre essa memória de semente? Em regiões áridas e semiáridas, como, por exemplo, na Caatinga e no Chaco brasileiro. É, as características desses locais são folhas pequenas e caducas, as plantas perdem as folhas, né, a depender da estação. Espinhos, que são folhas modificadas, né? Temos o exemplo dos cactos, que já possuem essa adaptação, né? Inclusive, os cactos são bem conhecidos por conta da memória de semente. É um grupo que possui essa característica. É, e esses locais também são conhecidos por precipitações irregulares. Eu coloquei uma imagem à frente da caatinga, que eu gosto de usar a caatinga como exemplo,
Do período seco e período chuvoso. Duas fotos lado a lado e parece que é outro ambiente, né? Porque no período de chuva, as folhas ficam verdes, fica aquele local vistoso, né, digamos assim. E no período seco, é aquele ambiente xérico, as espécies perdem as folhas. Então, tem essa grande diferença a depender do período. Precipitações irregulares, restrição da disponibilidade hídrica no solo, né? Pouca disponibilidade hídrica, né? Por isso que tem essa questão de adaptação das plantas, das sementes, para conseguirem perpetuar naquele local. E agora, o exemplo da caatinga, né? Que ocorre muito essa questão das espécies da caatinga possuírem memória, porque passam várias vezes por esses ciclos de hidratação e desidratação, né? Passam pelo período chuvoso, que tem grande disponibilidade de água, e logo depois vem o período seco, que a água é bastante escassa. Então, desculpa, eu coloquei uma imagem aí ao lado da caatinga em diferentes estações, e é possível ver a grande diferença do mesmo ambiente, só que em estações diferentes. Então, a Caatinga é localizada predominantemente no Nordeste, na região Nordeste, que é uma região muito grande, tem é, uma grande área, e a Caatinga ocupa 10% da área territorial brasileira, então é um grande número. Então, a Caatinga também tem uma grande diversidade de espécies e ocupa grande parte do nosso território brasileiro. A sua temperatura varia entre 25 e 30 graus Celsius, possui baixa precipitação pluviométrica, que varia de 400 a 1.200 milímetros por ano, e uma vegetação com características lenhosas e florestas sazonalmente secas. Bem, das espécies que possuem a memória de sementes, eu coloquei aí ao lado uma imagem do facheiro, que é um cacto bastante conhecido, inclusive é a espécie que eu trabalho na minha dissertação. São espécies com distribuição restrita, como, por exemplo, de ambientes áridos. E a família Cactáceas, que é bastante conhecida como a das famílias, né, que ocorrem na Caatinga, já existem muitos estudos, né, com a memória de sementes e grande parte dessas espécies são da família Cactácea. A maioria das espécies de cactos possuem sementes que germinam na superfície do solo, é uma estratégia adaptativa, e são bem adaptadas à perda de água durante a estação seca. Bom, gente, já estamos chegando aqui no finalzinho do nosso mini curso e eu trouxe aqui alguns artigos experimentais para mostrar para vocês as diferentes formas de estudar esse processo, né, dos ciclos de hidratação e desidratação que levam a semente a adquirir a memória. Então, o primeiro artigo que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é o de Rito e colaboradores. O artigo, se eu não me engano, é de 2019. Todos esses artigos que eu vou apresentar aqui e os que eu usei, né, de referência para escrever todo o conteúdo do mini curso, eu vou disponibilizar no final da apresentação. Então, esse artigo é intitulado A semente de mandacaru tem memória hídrica? Bem, eu trouxe 3 artigos aqui para apresentar para vocês e eu fiz um recorte da metodologia. Eu foquei na parte dos ciclos de HD e também a conclusão, as considerações finais, desculpa, de cada artigo. Bem, nesse artigo aqui que utilizou, né, sementes de mandacaru, na parte da realização dos ciclos de hidratação e desidratação, relembrando, é um processo que já ocorre de forma natural no meio ambiente e que é possível replicar em laboratório, fazendo sessões de hidratação seguidas de desidratação, e daí a quantidade de ciclos vai variar de acordo com cada espécie. Por exemplo, nesse artigo,
Eles realizaram o ciclo, o zero ciclo, que no caso é o controle. São sementes que não passaram por nenhum tipo de ciclo. Fizeram também o ciclo 1, 2, 3 e 4, de 24 horas de hidratação em água destilada e 24 horas de secagem, ou seja, de desidratação. Daí, no caso, utilizaram 500 sementes para cada tratamento, ou seja, para cada ciclo. E é muito interessante que vai realmente variar de cada espécie. Por exemplo, eu estou fazendo, né, a minha dissertação com o facheiro, o Pilosopteros catingícola, subespécie salvadorense. Nesse caso, eu utilizei 3 ciclos, e o tempo foi bastante diferente. Eu hidratei durante 12 horas e desidratei durante 4 horas. Então, trouxe esses exemplos para vocês perceberem que realmente tem que adequar para cada espécie, que não é um padrão, essa questão do ciclo. Tem que adaptar para as especificidades de cada espécie. No caso do artigo de Rick e colaboradores, eles mantiveram na câmara de germinação a 30 graus Celsius e no escuro contínuo, né? Aquela questão das características que tal espécie germina somente na presença de luz, tal espécie germina na presença ou na ausência de luz. Nesse caso aqui, as sementes foram colocadas na ausência de luz. E vamos aqui para as considerações finais. Todos os parâmetros de germinação apresentaram diferenças significativas quando as sementes foram submetidas aos ciclos de hidratação e desidratação. Então, nesse caso, com o mandacaru, teve um resultado positivo, teve diferença significativa. Diferente desse próximo artigo que eu trouxe para vocês, que foi com a Aspidosperma pirifolium, é uma apocinácea, se não me engano, eu coloquei no slide mais à frente, a família botânica. Nesse caso aqui, também utilizaram, né, o ciclo de hidratação e desidratação, mas de uma forma diferente. Eles realizaram apenas os 3 ciclos de hidratação, ou seja, hidrataram e desidrataram durante 3 vezes, e tem o tempo, o zero ciclo, né, que no caso é o controle, as sementes que não passaram por nenhum ciclo. Nesse caso aqui dessa espécie, a germinação diminuiu gradativamente com o tempo de armazenamento. Nesse artigo, eles trouxeram também a questão de analisar o armazenamento, a influência do tempo de coleta, avaliaram outros fatores além do ciclo de HD. Teve, além disso, o aumento da quantidade de ciclos e tempo de armazenamento que as sementes são submetidas reduzem a sua germinação. Apesar da hidratação descontínua ter favorecido parâmetros como o crescimento da parte aérea e da raiz, os ciclos, de forma geral, desfavoreceram o desenvolvimento inicial das plântulas. Aí, um exemplo contrário do artigo anterior, nesse caso, desfavoreceu o desenvolvimento inicial das plântulas. Então, não é toda espécie que vai possuir o ciclo de HD. Eu trouxe mais à frente um comparativo das 3 espécies. Essa aqui é a segunda espécie estudada, né, o segundo artigo. E cada espécie tem sua diferença, né? São três estudos com 3 espécies diferentes, de 3 diferentes famílias que ocorrem em diferentes locais. E, por fim, esse artigo com uma bignoniaceae, que estudou a emergência de plântulas sob influência da hidratação descontínua da semente. Mais uma vez, o ciclo de HD presente, desculpa. E eu foquei nesses artigos que trazem a realização do ciclo de HD, porque é justamente por conta dele que ocorre a memória de sementes.
Então, para saber se a semente de determinada espécie possui memória, é importante realizar esse estudo com os ciclos de HD. Nesse caso, foi utilizado também 3 ciclos de HD. Nesse caso, diferente dos outros que eu trouxe, correspondendo a 4 horas de hidratação e 5 horas de desidratação. Ou seja, no primeiro exemplo que eu trouxe, no primeiro artigo, foram 24 horas de hidratação e 24 horas de desidratação. Já nessa terceira espécie, foi um valor bastante diferente, de 4 horas apenas de hidratação e 5 de desidratação. Se eu não me engano, essa espécie é uma Bignoniaceae. Então, influencia o teor de água da semente, o tamanho da semente, e para saber a quantidade de horas ideal, tem que ir realizando a pesagem a cada 1 hora. Coloca a semente para hidratar, a cada 1 hora pesa, para ver quando o peso da semente estiver estável, quando a semente não conseguir mais aumentar o seu peso, é porque estabilizou. Daí são outros artigos que eu teria que trazer para mostrar de forma mais específica como que identifica esse tempo de hidratação e desidratação. Daí, no caso dessa espécie, dessa Bignoniaceae, os ciclos de hidratação e desidratação apresentaram efeitos positivos na emergência de plântulas da espécie, diferente da espécie anterior que havia apresentado. Daí fala sobre a importância ecológica, e agora comparando das 3 espécies desses artigos diferentes, né? No cerejo macaru, o ciclo favoreceu a germinação. Na Apocynaceae, o ciclo desfavoreceu o desenvolvimento das plântulas. E nesse último artigo da Bignoniaceae, o ciclo favoreceu. Então, eu dei uma pesquisada rápida sobre a diferença, né, dessas 3 espécies. Por exemplo, a primeira espécie e a terceira, né, a Cactácea bignoniaceae, possuem distribuição mais restrita, diferente da Apocynaceae, que ocorria em mais estados daqui do Brasil. Então, possa ser uma das causas desses diferentes resultados de uma espécie para outra. Aqui está um QR Code contendo todas as referências que eu utilizei, tanto desses artigos que eu apresentei para vocês, quanto referências que eu peguei de conteúdo mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu disponibilizei aí o meu e-mail, que eu vou responder vocês caso tenham alguma dúvida. Gostaria muito de agradecer ao evento por essa oportunidade de apresentar aqui, falar um pouco sobre essa temática que eu gosto. E é isso. Aí abaixo está o logo do programa de pós-graduação que eu faço parte, o PPGCN, e gostaria de agradecer também a CAPES pelo financiamento.